Bom dia, quase boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início à terceira reunião do SEBEC Universitário. Essa reunião ela é bastante especial, porque nós temos a presença e a participação do Dr. Marcos Vinícius Chevitarese Alves. O tema que nós vamos abordar hoje é campanhas eleitorais na sociedade em rede, no contexto da América Latina. Agradeço imensamente a presença da professora Karina Leres, dos demais componentes dessa mesa. Agradeço também a presença da participação do nosso querido aluno Sanches, que vai ser o expositor do debate hoje. E como de costume, ao final do debate, se houver tempo hábil, eu convido a plateia para que possa tecer também suas considerações. Para tanto, eu vou abrir a palavra a apenas uma pessoa, que ela se identifique e faça o questionamento assim que eu verter a palavra à plateia, tá bom? Só breve apresentação do currículo do Marcos Vinícius Chevitarese Alves. Ele é doutorando em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, IESP-UERJ, mestre em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, com ênfase em Gestão da Informação, especialista em Arquitetura e Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Instituições Políticas e Processo Legislativo pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, especialista em computação pela Unicamp, graduação em ciência e computação pela Federal de Juiz de Fora, Fôlego, né? Analista legislativo da Câmara dos Deputados, pesquisador do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, nas áreas de democracia eletrônica, governo eletrônico, comportamento eleitoral, análise de dados, análise de mídias sociais e análise de redes sociais. Então, de pronto, eu agradeço mais uma vez a participação e passo a palavra ao nosso expositor Sanches. Satisfação imensa estar aqui hoje. Quero iniciar cumprimentando a todos os colegas que compõem esse Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. É bastante importante a participação de todos nós alunos. Quero cumprimentar as professoras aqui presentes, a sua pessoa, a professora Alessia aqui, pôde me acompanhar na preparação dessa temática. E quero reiterar aquilo que já foi dito aqui em outras exposições, que é a importância desse Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. Aqui é oportunizado a nós essa vivência prática do direito, e isso faz com que as nossas concepções pessoais se enriqueçam através do diálogo, através do debate, e é muito enriquecedor estar aqui. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Campanhas eleitorais na sociedade em rede, um estudo sobre a América Latina. Então, eu percebi que era um posicionamento entre a maioria de que as campanhas eleitorais elas abrangiam um contexto que traziam diversos aspectos inerentes à construção da sociedade civil. Mas antes de entrar no fôlego das campanhas eleitorais online, que é o objeto central aqui dessa exposição, dessa análise, temos que analisar a sociedade em rede. O que seria a sociedade em rede que permite o novo método de campanhas eleitorais? E um grande pioneiro nessa análise é o espanhol Manuel Castells, e ele traz uma trilogia que foi publicada no final dos anos 90, que é a Era Digital. E entre esses livros está A Sociedade em Rede. E ele diz que a comunicação em rede está revitalizando a democracia. Então, traz no início dessa análise um sopro de esperança em relação à sociedade em rede para a propagação de campanhas eleitorais. Os benefícios pareciam ser, de início, a grande onda suprema em relação a essa temática. Então, lá ele traz essa particular análise e percebe que os movimentos em rede são um novo tipo de comunicação, um novo tipo de contribuição à democracia e se forma a partir de ideologias diferentes e com diferentes motivações. Um grande pioneiro, ou melhor, a grande experiência pioneira das campanhas eleitorais online é o contexto norte-americano de eleições. Em 92, nas eleições de Bill Clinton versus George Bush, eles já começam a ter essa percepção de campanhas online. É claro que ressalvada a realidade tecnológica da época, mas eles já trazem a ideia do panfleto eletrônico. O que seria isso? Seria a extensão dos materiais de campanha físicos. Então, ambos os candidatos trouxeram uma plataforma digital, por assim dizer, do que seriam essas propostas de campanha. Ou seja, a extensão daquilo que eles já apresentavam nos debates, nas apresentações em público e nos materiais físicos.
Há uma diferença muito grande e percebida com um contexto histórico ainda norte-americano. Por mais que estamos focando na América Latina, é importante trazer esse processo histórico das campanhas online. Em 2008, Barack Obama fez uma campanha sem precedentes. Ele trouxe uma nova perspectiva, a doutora Viviane sabe muito bem disso, para as campanhas online. E lá ele contrata uma equipe especialista em internet e consegue se aproximar do público, e essas benesses eu vou apontar logo em seguida. Isso é copiado, professora, em 2010 aqui no Brasil, só um parênteses, na campanha Dilma versus Serra. Falo entre esses dois porque foram os principais candidatos à época, e lá eles também comungam desse pensamento de que trazer a campanha para a internet é um grande benefício para aqueles que pleiteavam a cadeira presidencial. Então eu trago aqui os principais benefícios trazidos da era digital ao campo político. E destaco aqui o início dos websites, cuja atuação já permitia a percepção do eleitorado, a possibilidade de comunicação direta com o eleitor, prescindindo do filtro midiático. Então aqui a gente consegue fazer com que eu, por exemplo, o candidato, fale diretamente com o meu público-alvo, sem o filtro, podendo ser tendencioso ou não de uma mídia em determinado país. A participação política em redes sociais e blogs, que foi amadurecendo em relação à legislação durante o tempo. Em determinado momento, até 2008, não se podia fazer campanha, por exemplo, no YouTube, no Brasil, mas isso foi amadurecendo e hoje já é uma das principais formas de fazer campanha. A ampliação de debates e pesquisas sobre candidatos. Então, esse aqui é algo a ser destacado. Eu posso hoje ter acesso à plataforma do meu candidato sem precisar buscar a sua equipe de trabalho. Eu posso, em casa, ter acesso àquilo que é proposto em um futuro plano de governo. Eu separei aqui, professora Alessia, e isso me chamou bastante atenção. Na tese de doutorado do Dr. Camilo Aggio, que é jornalista, ele traz o seguinte: da mesma forma que a internet partiu a organizar debates e especulações sobre as possíveis mudanças dos governos democráticos, assim como fomentou o aumento do investimento em práticas atreladas à transparência, publicidade, participação, accountability, lendo como uma ética com responsabilidade por parte do poder público, as campanhas eleitorais ganharam novas perspectivas e expectativas sobre suas configurações e modos de funcionamento, incrementados, logicamente, diz ele, por possibilidades e potencialidades específicas da internet. Quais seriam essas expectativas e perspectivas principais? Destaco eu, na minha visão. A comunicação horizontal das redes sociais. Saímos de um patamar de que o candidato representante político fala de um olhar superior ao seu eleitor e ele passa a olhar diretamente nos olhos, por assim dizer, do seu eleitor, do seu público-alvo. A interação discursiva e dialógica. Quem nunca aqui presenciou um debate em redes sociais ou em meios sobre campanhas eleitorais? As notas oficiais, até digo isso em aspas, imediadas via Twitter. Isso é muito exposto na candidatura e no trabalho de Donald Trump nos Estados Unidos. O que ele faz? Ele imediatamente se pronuncia acerca dos movimentos que estão acontecendo no mundo, especialmente no seu país. Então o Twitter, o microblog Twitter, acaba se tornando uma forma de expor uma nota oficial em tempo real e uma linguagem mais palpável a todos. E também destaquei aqui a figura das hashtags. Vamos evoluir mais à frente sobre as redes sociais, mas as hashtags, como sabido por muitos aqui, é um filtro no qual nós podemos perceber quais são os temas mais comentados a nível mundial e a nível nacional. Mas trago também as novas maneiras de produção de campanha, porque as campanhas online trazem esse novo viés, como fazer campanha através da sociedade em rede. E eu destaquei aqui as novas maneiras, que elas vieram para mudar as estratégias de persuasão típicas que víamos na televisão e no rádio, deixando de lado a produção de campanha negativa, inicialmente em regra, porque logo em seguida percebemos o fenômeno das fake news, as chamadas notícias falsas. Fazendo uma análise, eu percebo que as fake news já existem desde o Brasil colônia, ou antes disso, tempos bíblicos, mas elas se propagam de uma forma muito maior no momento que a gente pode dar um clique e alcançar milhões de pessoas. Então a propagação das notícias falsas merece destaque nesse momento. A legislação brasileira, ela veda a criação de perfis falsos para divulgação de conteúdo falso, que eram chamados ciborgues eleitorais. Isso foi criminalizado na mini-reforma que teve no Brasil em 2013 e é uma grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral no momento que edita resoluções para combater esse tipo de prática. Eu percebi numa pesquisa realizada pela agência Lupa, e ela é uma filtradora de fake news na internet, e ela disse que há uma estimativa de probabilidade de 1000% de utilização de notícias falsas nas eleições
em 2018 aqui no país. Isso como aconteceu já no contexto latino-americano, na Argentina e na Colômbia. Muito preocupa a atuação de propagação de notícias falsas, como atingir democraticamente o eleitor e como não cercear a sua oportunidade de escolha. O TSE, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, acabou por atuar de forma bastante incisiva recentemente em relação a isso. No ano passado foram promulgadas as leis 13.487 e 13.488, tratando sobre as campanhas eleitorais online, e a partir disso o TSE publicou resoluções, editou e publicou resoluções acerca das fake news. Perceba aqui que a mini-reforma eleitoral de 2017 ela modificou a legislação eleitoral, estipulando que a propaganda eleitoral pode ser vinculada por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas. Mas isso só pode ser editado por candidatos, partidos políticos e coligações, não podendo as pessoas naturais, que podem propagar as suas opiniões e informações sobre candidatos, mas não podem impulsioná-las, não podem patrocinar financeiramente essas publicações. Em relação às resoluções do TSE, eu separei 4 aspectos que chamam bastante atenção e eu percebo ser de essencial importância tratarmos aqui. O primeiro deles seria fazendo um contexto histórico e chegando nas resoluções, percebo que a primeira iniciativa de combate à veiculação e disseminação de notícias falsas foi na Lei de Imprensa de 67, lá já trazia no artigo 16 essa vedação, só que pela relatoria do nosso eminente presidente aqui do SEBEC, do Dr. Carlos Aires Brito, ela foi não recepcionada, foi declarada a não recepcionalidade desse artigo em relação a isso. Mas logo em seguida, em 14, veio o Marco Civil da Internet, que lá também traz a responsabilização daqueles que propagam notícias falsas e qual seria a responsabilidade daqueles veículos que estimulariam essa publicização. E a resolução de maior enfoque da mini-reforma eleitoral de 2017, sendo essa resolução feita pelo TSE, repito, traz em seu artigo 22, ao qual peço licença para lê-lo. A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, inclusive manifestações ocorridas antes do período eleitoral. Então a resolução traz aqui expressamente aquilo que deve ser vedado, ou seja, o combate explícito às fake news. E nas redes sociais, que é um campo muito democrático de participação, a sua inserção no cenário político eleitoral se deu de forma mais eminente no Brasil nas campanhas, como dito mais cedo, José Serra versus Dilma, e em seguida em 14, isso foi bastante explicitado por nós e até participado por nós em alguns momentos. E ali percebemos que é muito fácil nós propagarmos as nossas ideologias, as nossas opiniões e debatê-las no campo democrático que é a internet. Porém, muito mais fácil ainda é nós inventarmos notícias falsas, só para contextualizar, não que sejamos detentores dessa prática, mas é muito fácil que hajamos dessa forma e isso é algo que traz bastante preocupação. Percebo em alguns discursos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, uma grande preocupação, principalmente eles que passaram recentemente pela presidência do TSE, em relação à influência das notícias falsas por conta desse cerceamento da democracia direta, desse cerceamento de representatividade no Brasil. E o quarto aspecto em relação à resolução recente é a criação do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que tem por objetivo desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições. Traz consigo o risco de fake news e o uso de robôs na disseminação das informações e propor ações e metas voltadas ao aperfeiçoamento das normas já editadas. Bastante interessante que foi convocada a participação tanto da Polícia Federal como do Ministério Público para compor esse conselho. Isso traz uma grande consistência a esse trabalho de fiscalização, porque percebemos uma integração das políticas públicas voltadas a esse combate. O segundo aspecto em relação às novas maneiras de produção de campanha seria a dedicação de mais tempo para discussões sobre questões de políticas públicas, e aqui faço um parênteses em relação ao crowdsourcing, que recentemente pudemos debater aqui nesse Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, que seria a inserção da internet para a edição de leis e políticas públicas concretizadas nessas normativas. Então, percebo aqui que a rede social pode ser utilizada de forma muito benéfica no contraponto às fake news. E uma terceira forma de novas maneiras de produção de campanha, percebo o estabelecimento
do fim de uma direção única de comunicação típica dos meios tradicionais. Ou seja, aproximamos os cidadãos com campanhas através de ferramentas de comunicação dialógica. As redes sociais conseguem entrar de maneira mais intuitiva na nossa rotina. Fazendo uma análise social bem razoável, bem rasa, melhor dizendo, percebemos que estamos mais próximos das informações do que outrora. Então, as redes sociais podem evitar aquela velha prática, aquela velha rotina de que nós, preocupados com as nossas rotinas, intensidade de trabalho, não conseguimos ter acesso ao que está acontecendo no contexto jurídico e político do país. Um parênteses, um exemplo bem tradicional que percebo em relação aos diálogos eleitorais com os jovens é que eles passaram a perceber mais o que é política quando chegam na época de se inscrever ao Enem, porque devem tirar o título de eleitor, e aí começam a entender a estrutura da justiça eleitoral. Então, algo deve ser fomentado na educação básica, isso é um parênteses, uma opinião pessoal, para que haja um maior diálogo sobre eleição, sobre cidadania e políticas públicas já na base do cidadão. Porém, destaco também 3 preocupações fundamentais das campanhas online. Seriam elas: o impacto eleitoral dos websites de campanha, e lemos aqui em relação a websites, as mídias sociais, os trabalhos feitos na internet de modo geral. Porque no histórico, os websites que eram o foco das campanhas online. Então os próprios candidatos ou partidos políticos possuíam um site que as pessoas iam lá e buscavam a informação. Hoje, os próprios partidos políticos e candidatos vão até as pessoas através das redes sociais. Uma segunda preocupação fundamental seria a interatividade enquanto elemento diferenciador das campanhas. É aquela massificação da comunicação horizontal. Nós podemos sim debater. É curioso e interessante ver representantes políticos respondendo diretamente às demandas da população, ou evitando-as. Mas é bem interessante ver como eles são colocados à prova, e muitos deles até democraticamente exercem um papel ali, a sua função pública como representante. Respondem, conversam, demandam, convidam ao diálogo. E uma terceira preocupação fundamental seria a possibilidade de estabelecimento de contato com estratos específicos do eleitorado. Aqui é uma preocupação fundamental, especialmente da minha parte, porque vimos um exemplo mundial, e eu peço até licença para citar, porque é algo de conhecimento de todos, foi em massa publicado pela imprensa mundial, que é o caso das eleições dos Estados Unidos, as últimas eleições em que teve por vencedor o atual presidente. E lá nós percebemos uma grande, pelo menos foi o que foi alegado e o que foi publicizado em larga escala no mundo, que houve um grande trabalho de concentração para que se atinja um extrato específico do eleitorado. Como foi feito? Em linhas gerais. Contratada uma empresa específica em relação aos trabalhos de mídias digitais, que analisaram através de uma grande rede social os comportamentos das pessoas, e através desses comportamentos, através de um aplicativo de perguntas pessoais, mesmo não sendo elas políticas ou eleitorais, conseguiram perceber aquilo que mais os atraía em relação ao representante político. Sendo assim, traçando o meu perfil, eles conseguiam perceber qual era a minha tendência no momento de escolher um candidato. E a partir da reunião desses dados, eles massificaram a publicidade desse candidato, fazendo com que fossem expostos às suas plataformas de campanha direcionadas aos meus interesses pessoais. Sendo elas verdade ou não, conseguiu atingir um resultado jamais percebido, e vivemos aí uma virada eleitoral, pelo menos ao que diziam as previsões, de maneira bem sólida, e percebo ter sido uma campanha muito bem sucedida. Não estou fazendo juízo de valor se isso é uma prática louvável ou não. A meu perceber, houve um abuso sim democrático, mas é algo para a gente tratar em análises mais aprofundadas para evitar algum tipo de mal-entendido. Em relação à América Latina, temos que focar nesse sentido. Nossa realidade, mesmo pegando a influência do contexto europeu e norte-americano, passa por algumas adaptações. Percebemos que a internet, mesmo sendo um campo tão globalizado, temos uma forma diferente de lidar com ela na América Latina. No Chile, quero destacar o exemplo do Chile, foi o que mais me chamou a atenção. O doutor Thiago já está balançando a cabeça, sabe muito bem do que vamos tratar aqui. Foi a reforma política de 2015. Eu quero evitar detalhes da reforma, quero focar em relação a campanhas eleitorais, porque, de modo geral, lá o que mais impactou foi a substituição do voto binominal, que era aquela previsão histórica que promovia a estabilidade política de transição, né? Favorecia dois partidos mais
pelo menos à época, mais populares no Chile. Isso foi totalmente abolido agora, percebemos uma maior democracia no Chile de modo bem superficial. Mas lá também trouxe a ideia do voto facultativo, uma grande vitória, por assim dizer, no Chile, pelo menos na percepção daqueles que lá residem, de modo geral, e tiveram duas formas de fazer campanha lá no Chile agora com a internet que me chamou a atenção. Uma delas é, primeiro, o convencimento das pessoas irem votar. Então a Justiça Eleitoral do Chile fez uma grande campanha e os próprios candidatos de, pessoal, vamos à urna, precisamos de vocês lá porque houve a eleição anterior com baixíssimo quórum. E a segunda campanha eleitoral, é claro, dos próprios candidatos, e lá eu percebi que a nova lei eleitoral impedia a publicidade na rua. Então, assim, não poderia mais fazer aquelas publicidades de rua e havia também uma limitação de gastos. Eles queriam desintoxicar as ruas no Chile, que até nos semáforos tinham lá campanhas eleitorais. Então, o campo perfeito para isso seria o quê? A internet. E um grande dado curioso é que o presidente eleito, o Sebastião Pinheira, ele tinha 2,5 milhões de seguidores no Twitter e no Facebook. E foi eleito com 54% dos votos. É claro que precipitado seria dizer que isso foi a principal causa de sua eleição. Sabemos que o contexto histórico do Chile, ele era um ex-presidente, agora atual, e a evolução do diálogo de centro-direita no Chile fez com que ele chegasse novamente ao poder. Porém, houve uma grande influência no campo eleitoral no Chile, e o segundo lugar, Alejandro Glier, tinha pouco mais de 300 mil seguidores. Então, assim, um acesso às plataformas de campanha do presidente eleito, em tese, teve uma grande influência das redes sociais, e lá havia também um campo mais democrático, por assim dizer, de debates. Agora, professor Alessia, eu quero destacar aqui um braço desse tema que me chama muito a atenção e percebo ser algo muito atual no Brasil, que é a figura, Dr. Augusto, das candidaturas independentes. Explico. A Constituição Federal, todos nós sabemos aqui, que pede que nós sejamos filiados a um partido político para poder se candidatar. Está no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5. Então, todos nós sabemos que, desde a Constituição de 88, havia a necessidade de estar afiliado a um partido político. Porém, houve um caso bastante recente, que era o pleito para prefeito na cidade do Rio de Janeiro. O doutor advogado Rodrigo Mesomo, ele se candidatou de forma independente, tentou realizar o registro da sua candidatura. Em todas as instâncias eleitorais ele perdeu, ele não conseguiu registrar a candidatura para concorrer. Porém, acredito até que tinha uma intenção de consolidação do entendimento, ele levou até o STF. Ainda não foi julgado em sede daquela corte, porém ele traz lá no seu recurso extraordinário o seguinte argumento. Ele fala, pois bem, ao mesmo passo de que devemos estar filiados segundo a Constituição para a candidatura, também diz a Constituição, no inciso 20 do artigo 5º, que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Ademais, ele também justifica que o Pacto de São José da Costa Rica traz que todos os cidadãos devem gozar do direito de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e por voto secreto. É mais questionável a justificativa em relação ao pacto, professor, mas percebo que há ali um sopro de esperança àqueles que defendem as candidaturas independentes. Pessoalmente, me posiciono favorável a isso. Acredito que há uma maior democracia, acredito que há uma extensão e uma ampliação do processo democrático a partir do momento que candidaturas independentes se tornam possíveis. Explico por dois aspectos. O primeiro é que levantei um dado, que foi publicado até pela Agência de Notícias do Senado, que diz que apenas 9,68% dos 217 países democráticos do mundo barram candidaturas independentes. Então, o Brasil se posiciona nessa extrema minoria e, curioso, países desenvolvidos em massa permitem isso, e um grande exemplo atual é a eleição na França. O presidente Emmanuel Macron veio de uma candidatura autônoma. E o segundo aspecto é que a própria internet traz a nós uma certa autoridade, por assim dizer, de se lançar como uma figura política no cenário local, estadual ou que seja nacional. A gente hoje, da mesma forma que um cantor consegue se lançar sem precisar de nenhuma gravadora através da internet, e temos diversos exemplos de sucesso no Brasil, as próprias figuras públicas eles se lançam na internet fazendo debates, expondo suas opiniões e em larga escala conseguem sim um grande quórum de apoio. Então poderia sim uma mídia independente, ao meu perceber, fazer com que a massificação desse pensamento, dessa ideologia, ou que seja de uma figura, chegue até um patamar de uma candidatura.
Por quê? Em regra, os partidos políticos têm por objetivo coletar pessoas que têm tendências políticas, formá-las de acordo com as suas ideologias e pensamentos originários e fazer com que elas sejam disponibilizadas à representatividade, ou seja, estejam concorrendo a cargos eletivos. Ora, se nós, através de uma forma independente, possuímos uma formação, seja acadêmica, seja de vivência, podemos na internet amadurecer o nosso diálogo, por que não estar disponível a uma candidatura? E tem outro caso curioso, até contestado, professora, que foi no meu estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, no município de Aparecida de Goiânia. Lá é mais curioso. A doutora Marina está olhando para mim, é de Goiânia. Na nossa região, Mário, houve um juiz eleitoral, na 132ª Zona Eleitoral de Goiás, que permitiu uma candidatura independente agora, para 2018, para o cargo de deputado estadual. O advogado é o Dr. Mauro Junqueira, ao qual tenho até um certo apreço, e ele conseguiu isso sobre o mesmo fundamento em relação à Constituição e o Pacto São José da Costa Rica. Com certeza vai para análise no TRE, quem sabe TCE ou STF, porém, acredito que ainda em 2018 não seja, isso é uma opinião pessoal da minha parte, não seja possível a sua eleição, professor. Mas é algo que dá um passo bastante sólido àqueles que defendem as candidaturas independentes. Então, de modo geral, percebo alguns aspectos na campanha eleitoral de modo bem favorável e percebo que as resoluções, as atuações dos órgãos de controle conseguirão, a médio e longo prazo, combater os malefícios da rede social. Mas percebo também que, da mesma forma que pessoalmente nós combatemos nas campanhas eleitorais corrupção, práticas ilícitas, na internet a atuação cidadã é a principal combatedora daquilo que vimos como fake news. Nós percebemos alguns pré-candidatos ou alguns já representantes consolidados no cenário político que sofrem com fake news ou que as patrocinam, claro, sem nenhum direcionamento a nenhum nome. Porém, percebemos que a propagação, a fomentação desses dados fazem com que isso se prolifere. O ministro Luiz Fux, em sede de uma entrevista coletiva, disse que o maior combatente ao lado dos órgãos de controle será a própria imprensa. Então, da mesma forma que a imprensa ordinária no nosso país, por assim dizer, será um grande combatedor, nós, que podemos produzir mídia independente com o nosso próprio celular, devemos sim ter essa atenção. Agora, dois aspectos bem curiosos nas mídias digitais são como a própria justiça eleitoral tem se atualizado em relação a isso. Eu havia comentado com a professora Alessia que podemos já nesse ano votar sem estar com o nosso próprio título de eleitor. Há um aplicativo do TSE que a gente pode se registrar e lá está o nosso título de maneira digital, aliado à biometria, que já faz com que tenhamos acesso à cabine de votação. E o segundo aspecto são os filtros de fake news. Existem aplicativos, assim como a agência, me faltou o nome aqui agora, Lupa, faz com que há esse tipo de filtro. Tem aplicativos que estão sendo constantemente lançados no mercado para que a gente coloque lá a manchete da notícia e ela faz um filtro se essa notícia foi publicada em alguma mídia consolidada, se há algum indício de fake news, e isso faz com que haja um filtro. Então eu percebo que cada vez mais as campanhas eleitorais estão se instalando e se solidificando na sociedade em rede e percebo que ali será um grande campo de atuação democrática e prescinde de qualquer subjulgamento por ser disponível à grande maioria da população. Então concluo dessa forma, percebendo que as campanhas online são tratadas como um novo meio de comunicação político-eleitoral em face de um conjunto de outros meios pelos quais as campanhas midiáticas foram construídas. Ou seja, evoluímos, temos de aprender com isso e caminharemos à democratização do nosso país e de todo um contexto latino-americano através da internet, que é um grande campo frutuoso e fértil do nosso contexto social. Obrigado. Então agradeço imensamente o Sanches, como sempre, uma fala muito elucidativa, mas muito leve ao mesmo tempo, com uma profundidade que eu não poderia esperar algo diferente. E uma característica que é muito do Sanches, que é uma interlocução com a plateia, com os colegas, né? Ele é uma pessoa muito querida entre os colegas. Então, parabéns pela apresentação. Acho que nós temos vários pontos aí para debate.
Mas por uma questão de deferência, eu vou passar a palavra ao nosso convidado externo, ao Marcos Vinícius, para que tenha suas considerações e após eu vou franquear a palavra ao debate da mesa como um todo. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem atrás, né? Achei bacana o resumo que foi feito, na verdade mais do que o resumo, uma resenha, né? Porque ele não só resumiu alguns pontos dos textos que foram passados, mas também teceu comentários sobre esses pontos. Então, achei bastante interessante e mostrou um nível de maturidade muito bom para um aluno de graduação. Então, parabéns ao CEUB pela formação. Talvez, assim, alguns, né, de vocês estejam se perguntando o que um estudante de ciência política está fazendo, debatendo uma faculdade de Direito, né? Eu acho muito interessante essa questão interdisciplinar. Eu acho que enriquece muito. E tanto é que a minha formação original é em ciência da computação. Profissionalmente eu trabalho com análise de dados e acabei trabalhando num projeto de análise de dados eleitorais. Nós desenvolvemos alguns bancos de dados eleitorais e sistemas para fazer análise de dados eleitorais no âmbito da Câmara dos Deputados. E esses bancos de dados, esses sistemas auxiliaram, né, deram suporte às comissões da reforma política, as comissões de reforma política, as mais recentes, né? Pelo menos as duas últimas. Então, vamos dizer que eu consegui juntar o útil ao agradável, né? Eu gosto de computação, eu gosto de análise de dados, gosto de ciência política e consegui juntar as três coisas na área de o que a gente chama de estudos eleitorais, né? E casou com gente do direito. A área de estudos eleitorais é interessante porque ela é interdisciplinar por natureza, né? Então, estudos eleitorais envolve ciência política, envolve direito, né, por causa da questão da normatividade, né, das leis que regulam o sistema eleitoral. Envolve comunicação, né, dentro da comunicação tem uma área chamada comunicação política. E envolve sociologia, né, que tem a sociologia política e existe até uma sociologia eleitoral. Existe dentro da área de estudos eleitorais, existe uma teoria que chama teoria sociológica do voto, e foi a primeira. Então, envolve sociologia. E, por incrível que pareça, envolve psicologia. Dentro da psicologia já tem uma área chamada psicologia política. E envolve marketing. Dentro da área de marketing já tem uma área chamada political branding. Branding é a formação de marcas, né? Como formar uma marca? Como um candidato estabelecer uma marca? A gente percebe muito isso. Os candidatos, principalmente em eleições proporcionais, eles estão atrás de marcas, porque eles têm que se diferenciar, né? As eleições proporcionais no Brasil são altamente competitivas. O número de candidatos é altíssimo. Na minha tese, eu analiso 5.000 candidatos. Foram só candidatos que foram considerados aptos pelo TSE e que tiveram uma despesa de campanha maior do que zero. Foi 4.993 candidatos para 513 vagas. Então, só candidatos competitivos que eu chamo. Então, assim, é um tipo de eleição muito competitivo. Então, o candidato tem que se diferenciar. E, estrategicamente, política é estratégia, né? Não sejamos ingênuos. Ele tem que se diferenciar. Então, ele se vale de recursos de comunicação e de recursos de marketing. Então, ele procura formar sua própria marca. Então, daí vem estudos de marketing. Então, estamos vendo como estudos eleitorais é uma área interdisciplinar, altamente interdisciplinar. Então, para quem quiser continuar nessa área, é uma área bastante interessante. E eu acho que vocês não vão morrer de tédio. Eu acho, assim, do ponto de vista do direito, eu acho importante estudos eleitorais, porque muitos de vocês, né, vão trabalhar ajudando a construir leis, né, ou ajudando a interpretar essas leis, ou regular essas leis, né.
Então, acho importante conhecer aquilo que vocês estão, o objeto, né, da lei. Então, acho importante, até porque há estudos, e aqui não há nenhuma crítica específica, porque as pessoas erram em todas as esferas, né? Então, um cientista político pode errar analisando um termo de direito, e alguém de direito pode errar analisando um termo de ciência política. Por isso que é bom a interdisciplinaridade, para reduzir a margem de erro, né? Então, por exemplo, houve várias normas, né, várias tentativas de normatização para reduzir o número de partidos no Brasil. E, na verdade, o número de partidos no Brasil aumenta cada vez mais. Essas normas não tiveram nenhuma eficácia. Isso é falta de conhecimento de ciência política, de sistemas políticos, de sistemas eleitorais, que levou a esse tipo de situação. O número de... eu faço esse estudo porque tem a ver com a minha tese. Então, desde 2002 para cá, o número de partidos, inclusive o número de partidos efetivos, que tem uma fórmula para calcular isso, né, que são partidos que têm uma representação na Câmara, um número de vagas razoável, um número de cadeiras, né, razoável e tal. Mesmo o número efetivo de partidos efetivos, né, que a gente chama de partidos parlamentares, mesmo esse número aumentou. Vem aumentando desde 2002 significativamente. Então, essas normas não tiveram nenhuma eficácia para diminuir a que a gente chama de fragmentação partidária. E algumas pessoas acham que fragmentação partidária não é uma coisa boa para a democracia. Outros acham que não tem problema, porque se há partidos surgindo, significa que há mais expressões que querem, há mais ideias que querem ter uma expressão democrática, né? Então, é mais ou menos, esse raciocínio é análogo ao raciocínio que você fez em relação à candidatura avulsa, né? Pode ter algum candidato que mesmo entre as nossas dezenas de partidos, né, que agora no Brasil a gente já conta em dezenas, né, partidos, né? Então, mesmo entre as nossas dezenas de partidos, não se identifique com nenhum deles e quer lançar uma candidatura avulsa. No Brasil não é permitido, né? Mas eu estou falando em tese. Então, a pessoa tem algum tipo de ideologia ou de afinidade política e quer se expressar essa ideologia, expressar essa afinidade, esse conjunto de ideias, e não vê nenhum partido consiga expressar essa ideia dele. Não tem nenhuma afinidade partidária. Eu acho mais... A gente tem que colocar as coisas em perspectiva, porque geralmente candidaturas avulsas elas ocorrem, elas são mais pertinentes a sistemas que são mais bipartidários, né? São na prática bipartidários, igual o sistema norte-americano, né? Na verdade, nos Estados Unidos você sabe que tem mais de 2 partidos, mas partidos que realmente contam, né? Partidos parlamentares são só 2 mesmo. Então, assim, nesse caso é muito difícil, ou é muito mais fácil, né, que um desses 2 partidos não expresse a ideologia de um candidato. Então é mais fácil ter uma candidatura avulsa. Quando você tem dezenas de partidos como o Brasil, a probabilidade, né, de que algum desses 20 e tantos ou 30 partidos expresse a sua ideologia é maior, né, do que quando você tem 2 partidos. Então a gente tem que colocar essa questão em perspectiva. Mas realmente, né, do ponto de vista democrático, de expressão de representação, seria interessante a candidatura avulsa. Mas muitos cientistas políticos ficariam de cabelo em pé. Mas faz parte, né? Então, esse foi um dos temas, né? É interessante, perguntei a Alessia se poderia tocar nesse tema aqui ou não. Ela falou que poderia, que é a questão, o direito, geralmente, ele tem uma perspectiva, vou falar um pouquinho de filosofia do direito aqui, né? Ou de filosofia em geral. O direito tem uma perspectiva mais normativa, né? Ou seja, como a sociedade deve ser. É isso? A ciência política, ela é híbrida. Existe dentro da ciência política, há uma perspectiva normativa, como a sociedade deve ser.
na verdade, um pouco mais dentro da filosofia política, né? Como a sociedade deve ser, como eu imagino que a sociedade deve ser, como um partido imagina que a sociedade deve ser, como o Partido Comunista imagina que a sociedade deve ser, como o Partido Republicano imagina que a sociedade deve ser, né? Como os liberais imaginam que a sociedade deve ser, e assim por diante. Então, essa é uma perspectiva normativa. Mas também dentro da ciência política existe uma perspectiva analítica. Essa perspectiva analítica ela não é valorativa. Ou seja, ela, como diria uma ex-professora minha, a Fátima Anastasia, ela fala que ciência política é a vida, é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Ou seja, é uma perspectiva analítica, tá? Analisando a realidade dos fatos, sem emitir juízo de valor sobre eles, né? Então, eu acho que da mesma forma que deve ter um equilíbrio, né, entre as visões normativa e analítica dentro da ciência política, para também não sermos cínicos, né, ou insensíveis na realidade social, dentro do direito também, eu imagino que esse equilíbrio também deve acontecer, né? Não se deve, quando eu falo dentro do direito, eu falo também dentro da área de estudos legislativos, etc. Então, você não deve fazer normas ou interpretar normas sobre um vácuo. Não existe vácuo. Vácuo social nem vácuo político. Você deve conhecer a realidade, né, sobre a qual você está legislando, está normatizando ou está interpretando a lei. Então, uma perspectiva analítica, realista, também é interessante, né, para a área do direito e para as outras áreas, ciências sociais, etc. Foram muitos pontos levantados, né? Dá para escorrer dias sobre isso. Se tanto eu quanto vocês tivessem tempo, poderíamos fazer, na verdade, uma série, né, de debates sobre esse assunto. Por exemplo, foi interessante o Sanches, né, ter levantado a questão do Manuel Castells, né, que é um sociólogo, acabei de falar, né, dos sociólogos. Os sociólogos costumam também ser um pouco mais normativos do que os cientistas políticos. Eles são um pouco mais assim, otimistas, eu diria, né? Os cientistas políticos costumam ser um pouco mais realistas, né? O Castells é um otimista. Não é porque ele é sociólogo, eu acho, mas ele é um pouco mais otimista, ou pelo menos era, tá? Um pouco mais otimista. Eu não sei se houve alguma mudança desde aquela trilogia dele, né, que fala sobre sociedade e rede e tal. Outro que é bem otimista, falando otimista em relação, né, à sociedade de rede, né, ao potencial democrático da internet, etc. Então, é o Pierre Levy, né, não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem um livro chamado Ciberdemocracia, que é muito interessante. Eu gosto muito do Pierre Levy. E ele é um otimista. Eu não sou otimista como ele, mas eu acho bacana ter pessoas otimistas no mundo, né? Equilibrar um pouco. Ele fala até da questão da ágora virtual, né? Internet, assim como na Grécia antiga, né? Nós tínhamos uma ágora, né? Apesar que era uma ágora bem limitada, né? Era só os homens e homens livres que poderiam participar dessa ágora, não é isso? Mas existia uma ágora, que é uma praça pública na qual se debatiam os problemas, né? E se tentava encontrar soluções. Uma democracia direta, vamos dizer assim. E o Pierre Levy é um dos que achava, não sei se acha ainda, que a internet poderia, né, promover essa ágora, né, ou facilitar essa ágora virtual. Então essa é uma das maneiras de ver a internet, né? A internet como ágora virtual. Uma outra maneira é como plataforma de movimentos sociais, né? Você falou um pouco sobre isso. Então a gente teve a Primavera Árabe, né, por exemplo, né, que é ver a internet como plataforma de movimentos sociais. Um dos textos fala sobre isso, né? O texto do México, ele fala um pouco sobre isso. Eu acho que esse uso da internet é um uso que a gente pode até ter um certo otimismo sobre ele, né? Realmente, eu acho que a internet consegue, como é que eu posso dizer, colocar uma
quando tem um movimento social em ebulição, ela pode servir como um catalisador, né, para acelerar esse processo, etc. Também pode ser perigoso. O pessoal do direito mais prudente, né, pode ser política também um pouco, então pode ser um pouco perigoso também, né, porque você pode perder o controle. Mas eu acho que a internet, eu não estudei muito esse assunto, não conheço em profundidade, mas o que a gente vê, né, a internet como plataforma de movimentos sociais, ela pode ser uma coisa interessante, talvez até promissora. A internet como plataforma de democracia eletrônica, né, na linha aí do Pierre Levy e do Manuel Castells, eu já vejo assim um pouco mais de pessimismo ou de realismo. Não é muito fácil, né, fazer isso. É o que a gente chama na ciência política de agregar preferências, né? Agregar preferências é muito complicado, né? Por isso que veio o sistema de democracia representativa, né? Porque, na verdade, cada partido político e cada candidato eleito, ele é um agregador de preferências, né? Está agregando preferências em relação a determinados temas, a determinados contextos, etc. Eu acho complicado como é que você vai agregar preferência de milhões, né, em relação a, usando, por exemplo, os meios digitais, e eu acho complicado. Muitos falam a questão de plebiscitos, né, tudo virar plebiscito, né, porque hoje em dia, com tecnologias como a blockchain e outras, né, você poderia identificar univocamente os eleitores e tal, poderia até usar o título de eleitor, etc. e tal, porque você sabe que as enquetes não têm valor estatístico por causa disso, né, porque uma pessoa pode votar 2 vezes, né. Mas você pode usar cookie, mas aí o cara vai, limpa os cookies, usa outro navegador, né, usa outro computador, vai lá e vota 500 vezes na enquete. Então você não tem valor estatístico algum. Mas se você identificar univocamente que a pessoa votou ou não, né, e se ela for tentar votar de novo, você não deixa ela votar, você poderia ter aí um plebiscito eletrônico, por que não? E aí tudo seria matéria de plebiscito. E aí seria uma democracia plebiscitária. Isso é bom? Nós temos que nos perguntar isso, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Porque, às vezes, carece um pouco de reflexão, né? Às vezes as pessoas votam ou exprimem a sua preferência sobre determinado tema no calor da hora, no calor do momento. E, às vezes, a gente sabe que pensar de cabeça quente não é bom. Então, por isso que o parlamento, com todos os seus defeitos, ele é importante, porque é um momento de reflexão, um momento de discussão, um momento do contraponto, etc. e tal. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa questão, né, de uma democracia plebiscitária. Eu particularmente, eu acho bastante perigoso, ainda mais numa sociedade com baixo nível educacional como a nossa, né? Se a gente pegar aí os testes de PISA, né, que são aqueles testes de educação básica, né, o Brasil está muito mal colocado. A gente fez comparações aqui com a Argentina e Chile, né, e tal. Não sei o México, mas em relação ao Chile a gente leva uma cacetada, é um verdadeiro 7-1, né? Em vez de ser da Alemanha, é do Chile, em termos de educação básica, por exemplo. Então, eu acho meio complicado. E a gente tem exemplos na história, né? Um exemplo de Hitler, né? Um exemplo totalmente plebiscitário, né? Ele ascendeu o poder na Alemanha usando um mecanismo plebiscitário, praticamente. Então, acho bastante complicado isso. Existe, dentro da ciência política, existe uma questão muito interessante. Se eu não me engano, acho que ela foi proposta por Sartori, Giovanni Sartori, que inclusive faleceu recentemente, um grande cientista político, é um dos que eu mais gosto. Para quem se interessa sobre o sistema partidário, ele tem um livro muito interessante sobre partidos, chama Partidos e Sistemas de Partidos. O Sartori, ele fala que a democracia você tem um balanço entre os custos internos e os riscos externos. O que é isso?
quanto mais, se eu vou tomar uma decisão importante, né, que impacta o país, que impacta a sociedade em geral, quanto mais eu debato, aumenta os custos, né? Demora tempo, gasta dinheiro, etc. Então, os custos internos aumentam, mas os riscos externos diminuem, né? À medida que mais pessoas contribuem para aquele debate é amadurecido, né? Os pontos de vista diferentes são colocados, os riscos daquela decisão eles vão diminuindo. Se eu faço um debate pobre sobre um determinado tema, né, os riscos aumentam muito, né? Então, por exemplo, podemos pensar aí em código florestal, por exemplo, né? Um tema muito importante, que teve um custo de debate, e mesmo assim ele ainda, do jeito que ele saiu, ainda implica riscos, né, socioambientais para o Brasil. Mas se ele tivesse sido debatido ainda de forma mais assodada, né, imagine que se ele tivesse feito um decreto-lei, um decreto, sem né, uma discussão, sem passar por comissões temáticas dentro da Câmara, etc. e tal, sem audiências públicas, sem seminários, né, o risco dele sair pior do que ele saiu ia ser muito maior. Então tem a questão dos custos internos versus riscos externos, que é uma coisa que a gente tem que considerar bastante. Bem, uma das questões que foram faladas aqui, assim, especificamente em relação a campanhas, né, a comunicação política na internet, nas mídias sociais, e em relação às campanhas eleitorais especificamente, né, que é o tema específico aqui, foi a questão da interatividade. Um dos textos, para quem leu os textos, para aqueles que lêem os textos, um dos textos fala uma questão muito interessante. Interatividade não significa interação. Interatividade é a possibilidade de haver uma interação, né? Perguntar e responder, ou alguém dá uma opinião, o outro dá uma outra opinião contrária, ou até faz um xingamento em relação àquela opinião, né? Coxinhas versus petralhas, né? Etc. e tal. Então, assim, apesar de coxinhas versus petralhas estar vindo uma interatividade, né, no sentido de um ping-pong, não está havendo uma interação. Aí eu até perguntei para a Alessia se vocês já conheceram alguma coisa de Habermas, né, da questão de uma comunicação racional, de uma ação comunicativa, etc. e tal, né, da possibilidade de construção de consenso. Isso passa pela questão da interação. E pelo que a gente está vendo, infelizmente, até alguns textos mostram isso, né? Principalmente o primeiro texto, que compara a experiência argentina com a experiência chilena. Na internet, nas plataformas baseadas na internet e nas mídias sociais, em particular, elas não estão se mostrando plataformas que permitam uma interação, de fato, que permitam uma construção de um consenso, de um diálogo racional, etc. e tal. Então, muito mais na questão do ping-pong, né? Da questão do rebater. Eu expresso minha opinião, o outro vai lá e contesta a opinião, até de forma grosseira, muitas vezes de forma grosseira, né? Tem uma porcentagem aqui de 20% das mensagens elas eram algum tipo de grosseria, né? Tipo de xingamento, etc. Expressões de racismo, por exemplo. Isso num debate de campanha eleitoral, num debate público, em fóruns, né? A pessoa fez expressões racistas e tal. Então, assim, aí entra, por isso que eu falei do Manuel, por isso que eu peguei o seu gancho do Manuel Castells, do Pierre Levy e tal, da questão da visão otimista, que a visão otimista, né, não está se concretizando em relação a
internet, em mídias sociais, do ponto de vista das campanhas, né? Da comunicação política e das campanhas. Do ponto de vista dos movimentos sociais, sim, de certa forma. Mas do ponto de vista da comunicação política, da campanha eleitoral, da questão da interatividade, quer dizer, da interação, da construção de consenso e tal, não totalmente, ou muito pouco. O que não quer dizer que aí que eu quero pegar o último ponto da minha fala para poder abrir para vocês, o que não quer dizer que campanhas eleitorais em geral e campanhas eleitorais na internet, nas mídias sociais em particular, não sejam importantes. Elas são importantes. Por quê? Elas são importantes porque várias pesquisas mostram, isso aí existem dados empíricos sobre isso, né? Ao contrário do que muitos filósofos políticos, etc. e tal, pessoal que acredita na normatividade só, acredita, a maioria das pessoas ela é apática politicamente. Isso aí, várias pesquisas, isso não é só no Brasil, isso aí é no mundo todo. Existe a apatia política, ela é a regra, né? O conhecimento sobre política, o conhecimento sobre sistemas eleitorais, sobre sistemas políticos, é exceção. Por exemplo, existem pesquisas, eu já tive acesso a pesquisas que mostram, foram feitos questionários, né, logo após eleições proporcionais, principalmente em eleições gerais, mas qual foi o resultado? O resultado é que 30 dias depois, 2 meses depois das eleições, a maioria absoluta dos eleitores não se recordam em quem eles votaram para deputado federal, por exemplo. O deputado estadual é pior. É aí que eles não recordam mesmo. Em relação a cargos majoritários, eles se invertem um pouco. Eles conseguem, 1 mês, 2 meses depois, recordar para quem eles votaram. Então, isso, assim, isso é um sinal só isso já é um sinal de apatia política, né? E a campanha eleitoral, ela quebra um pouco a apatia política, né? É um momento em que as pessoas discutem política, ou bem ou mal, né? Mas às vezes mal, diálogos do tipo coxinha versus petralha, mas é um momento que as pessoas se educam politicamente, discutem política, né? Discutem temas políticos. Então a campanha e, né, a questão das plataformas digitais, a questão da internet, principalmente das mídias sociais, e também a questão dos dispositivos móveis, né, dos celulares, smartphones, etc., tablets, etc., assim, tornou essas campanhas mais ubíquas, né? Elas ficam então, em todos os lugares, em todo o tempo, em todos os lugares, durante o período da campanha eleitoral. Desde na pré-campanha, mas mais na campanha eleitoral propriamente dita, no período da campanha eleitoral, de 5 de julho a 5 de outubro. Isso é uma possibilidade, algumas pesquisas indicam isso, que aumenta um pouco o nível de informação política. Então, o nível de informação política aumenta um pouco durante as campanhas eleitorais. O problema são os interstícios, né, eleitorais. Entre as eleições, as pessoas, aí eu estou falando do ponto de vista normativo, né, as pessoas não procurarem se informar politicamente, como é que funcionam os partidos, como é que funciona o sistema de partidos, como é que funciona o sistema eleitoral, quais são as leis que regem. Então, aí, realmente, desse ponto de vista, eu concordo com você, que é a questão de ter isso desde o ensino fundamental, né? Algum tipo de disciplina que ensine isso, né? Porque é importante, né? Assim, praticamente o único momento que o cidadão tem um poder real é quando ele vota, né? E se ele não sabe como funciona o sistema de partidos, como funciona o sistema eleitoral, como são calculados, como são distribuídas as cadeiras no sistema proporcional, né? Quando eu voto para deputado federal, ele não sabe a maioria não sabe que existe, né, na verdade, uma coligação, né, que eu somo os votos dos partidos daquela coligação, e aquilo é que vai ser usado para calcular o quociente. Tá? As pessoas não têm essa noção.
Então, isso é muito ruim. Mas as campanhas eleitorais podem ser um momento para as pessoas se informarem sobre isso. Então, por isso que elas são importantes. E no momento que elas se popularizam, né, pelas mídias sociais, isso é um fato positivo. Uma última coisa, que foi aberto muitas ramos, né, nessa árvore. Uma última coisa importante é lembrar que as campanhas de rua, elas continuam muito importantes. No Chile, né, houve várias proibições. No Brasil houve algumas regulações, né, em relação a outdoors, mas a chamada campanha de rua, né, carros de som, né, panfletos, famosos santinhos, né, etc. E tal. Eu sou do interior, acho que eu vivo isso mais do que você, vive isso mais do que vocês. Isso ainda é muito importante. Para vocês terem ideia, em 2014, os candidatos a deputado federal, só em campanha de rua, gastaram 200 milhões de reais. Só em campanha de rua. Então, eles não iam, política é estratégia, eles não iam gastar tanto em campanha de rua se ela não fosse importante, né? Então, a entrada de uma nova mídia, de uma nova plataforma, não retira automaticamente as outras. A gente tem que colocar isso em mente, tá? Então, a campanha de rua continua importante, a campanha no rádio continua importante, a campanha na televisão continua importante. E agora as campanhas, as mídias sociais, elas agregam a essas mídias assim, pré-existentes. E ao mesmo tempo que elas agregam, tem uma questão sobre a sociologia, gosta muito, né, de continuidade versus ruptura, né? Então a campanha online não é só ruptura, é também continuidade. Então, alguns padrões, bons ou ruins, vão continuar. Outros, talvez, haja um certo rompimento. Então, de novo, né, esses padrões de fake news, né, esses padrões de ofensas, né, eles vão... Não é porque é mídia social que vai acabar. Há uma certa continuidade. Mas pode haver algum tipo, não sei se de ruptura, mas de controle, porque essas agências de verificação de fatos, né, de fact-checking, né, ou a agência Lupa, isso é uma coisa muito interessante. Né? E talvez, né, ao mesmo tempo, é meio que paradoxal, né? Ao mesmo tempo que as mídias digitais, as plataformas digitais propiciam mais, né, favoreça um ambiente propício à propagação de fake news, elas também têm os elementos, né, para combater as fake news. Eu posso combater com análise de dados, né, hoje as estatísticas elas estão muito disponíveis, né? Então, né, se a pessoa fala que a inflação aumentou 10% no governo X, eu posso ir lá, né, no IBGE e falar, não aumentou 10%, não aumentou, foi 2%, seu mentiroso. Então, assim, é interessante. Que ao mesmo tempo, então a gente tem que tomar muito cuidado ao regular isso, né? Porque a gente pode pecar pelo excesso de regulação, tá? Então esses são os pontos que eu tenho, muitos outros pontos, né, que eu queria colocar, mas a Alessia está me chamando a atenção aqui que eu tenho que abrir a palavra para vocês. É isso. Primeiro eu quero cumprimentar e agradecer, enriqueceu bastante até então, e eu acredito que o que eleva o nível do nosso SEBEC é essa comunicação entre as ciências, né? Isso a gente comenta bastante em nossas reuniões de preparação, que quando vemos um ponto sobre um viés de outra área de atuação, como enriquecemos a nossa própria análise. E, com a licença de chamá-lo de professor, fiquei bastante instigado quando disse que é do interior, também sou do interior, sou de Valparaíso de Goiás, é visto como interior, mas está nas portas da capital, e cito esse exemplo, que é público, aliás, porque tive a oportunidade de exercer um certo pioneirismo nas campanhas eleitorais online, lá em Valparaíso, no ano de 2016, quando estive candidato a vereador naquela cidade. E pude perceber e constatar alguns fatos nessa experiência eleitoral. Foi dito aqui, e quero até em parte discordar com a máxima Vênia, de que há uma certa tendência de candidaturas independentes quando há o bipartidarismo explícito em um determinado país.
Mas se analisarmos o contexto brasileiro, por mais que somos sim multipartidaristas, nos últimos 20 anos em eleições presidenciais tivemos um bipartidarismo. Havia campanhas de apenas 2 grupos políticos. E isso sim trouxe, ao meu perceber, uma carência de representatividade de grande e larga expressão da sociedade do país. E nos nossos interiores, professor, não vejam isso como uma denúncia, e sim como um desabafo, os partidos não exercem as suas ideologias. Em verdade, os partidos exercem suas conveniências. E até às margens de um aluguel partidário em determinadas demandas. Então, diante dessa carência de representatividade, com essa falsa ideologia partidária, percebo sim a internet como um grande colaborador da candidatura independente. Nessa experiência eleitoral, com uma campanha só atitude de exemplificação, 80% online, os resultados foram de primeiro lugar na legenda e segundo lugar na coligação. Por mais que se trate de um interior, que houve sim campanhas de rua, que deve ser fomentada, e acredito que, por mais que hajam as regulações, agora com a mini-reforma, vedação a carro de som, salvo em caminhadas, salvo em comícios, proibição de outdoors, etc., a campanha de rua é extremamente necessária. Ocorre que a citada apatia política é ainda mais ressaltada nos interiores e que as práticas de campanha são: quanto queres para votar em mim? Infelizmente, essa é a prática que percebemos. E quando os candidatos que se propõem a não realizar esse tipo de conduta, há sim uma certa discriminação da parte daquela comunidade. Então, percebo a internet ser o sopro de esperança nesse sentido otimista, de conseguirmos cessearmos práticas velhas que não comungam com a evolução política. Então, faço essas considerações para exemplificar que há uma certa maturidade, até em realidades interioranas, em relação à internet, ao mesmo tempo que há uma certa imaturidade no momento de escolher esses representantes e no acesso a como escolher esses representantes. Eu acho que até as formas de financiamento de campanha, que com certeza alguns irão levantar aqui, as novas regulações, as vaquinhas online, isso vai trazer maturidade, mas é importante destacar como esse fenômeno tem mudado a perspectiva eleitoral no país. Assim, realmente, do ponto de vista... Tá. Perdão. Não, é porque eu não vi. Pela exiguidade do tempo, Sim. não sei se a gente começa pelos meninos. Fique à vontade, está aberta a falar. Franquear a palavra aos alunos, se alguém gostaria de fazer um comentário, porque Doutora eles se Vivi. preparam tanto para ouvir. Matheus. Boa tarde a todos, parabéns pela apresentação e a todos os argumentos expostos. Primeiramente, eu vejo esse caráter que nós estamos aqui discutindo sobre o caráter positivo da sociedade e rede. Eu me pergunto, porque a gente fala muito de fake news, de como as ferramentas elas não são bem utilizadas, e eu vejo até que as fake news elas são propagadas de uma forma tão forte exatamente por essa questão educacional. A gente acaba sempre voltando em vários temas sobre essa questão educacional do povo, de toda a população, dos eleitores, e é isso que eu vejo, assim, que nós podemos assim, trazer para o caráter positivo, seria não em primeira face essa comunicação com os políticos e tudo mais, essa comunicação horizontal que você falou, mas eu vejo que mas eu vejo que ela é uma ferramenta que ela primeiramente nós deveríamos instigar esse interesse político, porque a deficiência da educação é exatamente nesse interesse político. O que nós sempre vemos e sempre falamos aqui é exatamente isso, de como o cidadão ele não tem esse interesse. Então, assim, eu queria até falar sobre isso, porque a internet ela não é um mundo separado, ela é simplesmente um reflexo do mundo que nós temos aqui, na realidade fática mesmo. Então, assim, enquanto nós não mudarmos a realidade fática, nós não vamos mudar a internet, nós não vamos mudar essa sociedade em rede. Então, por isso a importância da educação e da mudança na sociedade de fato mesmo. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Parabéns. Eu fiquei bem instigada com o tema, com o Augusto, com a professora Karina, que foi nossa orientadora. A princípio eu estava bem resistente com essa questão da educação, de como a sociedade receberia ou recebe, talvez não seja uma coisa tão nova, tá, para discussão agora, mas não é tão novo. Mas como que isso seria recebido pela sociedade. E no início eu partilhava muito do entendimento do Mateus, no sentido de que nós não temos essa educação difundida, no sentido de discernimento e tudo mais na hora de fazer essa avaliação. Só que eu comecei a olhar por um outro ponto e o meu questionamento será que você dar esse acesso às pessoas não seria uma forma de você educá-las também? Assim, eu sei que é necessária uma educação prévia, mas o interesse pelo acesso, né, hoje em dia, Facebook, né, todo mundo tem um celular. Mesmo em regiões mais carentes, o celular acaba sendo algo acessível. E o Facebook talvez não ter acesso a páginas do TSE ou outras fontes mais consolidadas, mas só o fato de você levar a discussão para as pessoas, só o fato de você levar o debate, você pode pelo menos despertar a curiosidade. E essa curiosidade talvez possa levar a uma educação futura, a um interesse futuro. Então, esse seria um ponto. Eu não sei se é melhor colocarmos logo todos os pontos. Esse outro seria os Sanches. Quando se fala em agências reguladoras de notícias falsas, eu penso se não deve haver uma preocupação com isso, no sentido de dar a uma agência a oportunidade de regular e talvez um superpoder na regulação dessas notícias. Será que a gente não estaria criando um poder que talvez possa ser descontrolado e que venha a trazer prejuízos para a sociedade? Se, por exemplo, não houver uma regulação correta e democrática dessas agências. E um outro ponto, não sei se cabe aqui, é uma pergunta, eu fiz algumas perguntas e vou colocá-las aqui, que seria como que a gente pode garantir a igualdade de concorrência frente às possibilidades. Essa agora seria sobre a questão da manipulação, uma questão que eu conversei muito com a Karina, sobre a questão da manipulação por meio das redes sociais, e que ela falou assim, que foi bem interessante, que os próprios partidos podem se autofiscalizarem. E aí, assim, não só a sociedade, mas os próprios partidos. Como que a gente poderia garantir essa igualdade de concorrência se você tem partidos maiores que podem fazer uma fiscalização maior, em relação a partidos menores, talvez não tenham todos esses subsídios? Não haveria um déficit e uma desigualdade concorrencial nessa questão da manipulação do eleitor. E uma outra também sobre a manipulação do eleitor seria uma afronta à moralidade e à paridade de concorrência, à manipulação eleitoral através dos dados dos eleitores? Então, acho que são esses são os meus questionamentos do debate de hoje. Deixa eu só fechar, aí eu volto para o Santos, claro. Marcos, pode ser, Augusto? Muito boa tarde a todos. Queria agradecer pelas duas aulas que tivemos, tanto do Sanches e a colaboração do professor. É um tema bastante instigante, principalmente nós estamos bem em cima das eleições. É um momento muito importante para a nossa comunidade, para o nosso país. E a evolução das mídias digitais, das redes sociais, na minha opinião, elas trazem um grande benefício para esse momento.
No caso, o Sanches citou, o professor Manuel Castells, ele fala de revitalização da democracia com os meios digitais. Ele faz a comparação também no sentido de que o Estado, o poder público, ele está ligado a relações estatais, um vínculo mais fechado entre o mundo. Já as relações sociais, por meio das mídias digitais, ela tem um relacionamento global. E eu acho que o problema que é levantado com questão das fake news, de todos esses problemas que a gente levanta, eles não em si por culpa das redes sociais, mídias digitais, porque isso sempre existiu, mas isso aumenta a velocidade de acesso das informações. Você tem algum problema que hoje no Brasil, na política, daqui 5 minutos o pessoal na Europa está sabendo já de tudo que está acontecendo, e isso é um ponto positivo, porque você globaliza as relações, e eu vejo mais como positivo, né? Que você traz uma comunicação global entre a sociedade, né? Você não fica só fechado no nosso contexto. E eu tinha abordado alguns pontos. O Sanches trouxe a questão de candidaturas independentes. E eu levantei algumas questões. Por exemplo, o que levaria, até o professor citou isso, o que levaria alguém a não querer se filiar a um partido? Seria a questão de ideologia partidária, a ideologia pessoal daquele candidato, ela não bate com a ideologia de nenhum partido? Ou será que nós hoje estamos vivendo um momento em que as ideologias dos partidos estão se confundindo entre si, a ponto de que alguém não queira ser taxado como aquela ideologia, né? E quando você vai escolher um candidato, você escolhe ele pela ideologia do partido ou pelas propostas que ele traz para a sociedade. E a questão de regulamentação, que no caso no Brasil não é permitido, isso seria um interesse social, é um interesse da comunidade brasileira, ou isso é um interesse dos partidos políticos em si, que não vão aprovar uma reforma nesse sentido, talvez? E eu só queria mencionar, para finalizar, o professor tinha comentado sobre a questão de plebiscitização das eleições e tal, porque eu coloco no sentido da educação da população. Na nossa primeira reunião desse semestre, nós tratamos do crowdsourcing, e eu tinha feito a crítica no mesmo sentido com a questão da educação. A meu ver, não capacidade técnica do cidadão poder manifestar. Eu acho que essas manifestações políticas, elas se dão mais por questões de interesse. Mas no sentido de que talvez algumas pessoas que não tenham sido capacitadas para ter interesse a acessar essa informação. E era uma pergunta que eu queria levantar, só para finalizar, se os nossos políticos, eles têm uma capacidade técnica maior que a do povo, ou diferente, que leve ele a poder debater questões tão cruciais para a sociedade, não só para os partidos. É isso. Obrigado. Viviane, Juliana. Oi. Boa tarde a todos. Sanches, parabéns, muito obrigado por toda a sua explanação. Apesar de estar desenvolvendo também na monografia conteúdo semelhante, você contribui de forma sem precedentes. A clareza, a simplicidade, a forma como você se refere a todos nós, realmente é encantador. Então, parabéns de fato. E gostaria apenas de acrescentar, tentar aqui contribuir de alguma forma, apesar de que o tema foi muito bem defendido, muito bem debatido aqui também pelo professor, muito obrigada pelas contribuições. E professora Lécia, aqui estamos nós novamente, né, falando sobre educação, participação popular, em todos os temas que a gente se referiu aqui no SEBEC, nós, em diversas vezes, nós nos referimos a esses temas, porque sim, são de fundamental importância, a nossa base enquanto sociedade. A gente sim precisa evoluir, não é uma utopia, é algo que precisa sim ser acrescentado, precisa ser desenvolvido no seio social nacional.
E vejo com bons olhos. Sou otimista também, faço dessa linha mais otimista e creio que vamos sim chegar a esse ponto, até porque a sociedade ia com uma manifestação agora da internet, porque não tem como, é algo que está no nosso dia a dia, é algo que faz parte das nossas vidas, nós estamos conectados 24 horas por dia praticamente, fazemos coisas ao mesmo tempo, né? Produzimos, estudamos, trabalhamos, namoramos, estamos ali a todo instante com o nosso celular em mãos. Então, isso faz parte da nossa vida, fugir dessa realidade é praticamente impossível hoje. Nós temos, segundo uma pesquisa que saiu na PNAD contínua, primeiro do IBGE, que em 2002 nós tínhamos 83 milhões de brasileiros com acesso à internet. Hoje esse número saltou para 116 milhões de brasileiros, ou seja, 64% da população, mais ou menos 65% da população, ainda já tem acesso à internet. Então é um grande número de pessoas. Essa pesquisa saiu recentemente, de 2016, mas saiu agora em janeiro ou fevereiro, salvo engano. E desse número de 64% da população brasileira, 85% são jovens de 18 a 24 anos, ou seja, em pleno seus direitos eleitorais, aquela ascensão, aquela vontade, apesar de que a gente tem um índice de jovens ainda muito apático em relação à política, né? Mas isso é algo que pode ser transformado, né? E 95% fazem uso da rede por meio do celular, achei interessante, Marcelo, como você citou, e 77% fazem uso de algum tipo de aparelho celular que não necessariamente tem acesso à internet. Então, essa sociedade em rede, ela é atual, ela está acontecendo. Confesso que eu tenho um perfil mais arcaico, acho que eu fiquei lá na década de 20. Então, quando me foi proposto esse tema, eu pensei que isso seria até um tanto estranho para mim, né? Trabalhar sofri uma certa resistência. Mas elucido essa questão de estarmos em rede, porque de fato nós estamos ao vivo o tempo todo, né? E explanando para todos. Então isso é maravilhoso. Eu acho que de alguma forma todos nós temos muito a contribuir. Eu só gostaria, Sanches, de falar também sobre as fake news, a importância do marco civil na internet, né, quando ele veio e nos trouxe a garantia da liberdade de expressão, de comunicação, que veio complementar ou consolidar, melhor dizendo, os pensamentos ali expressados na nossa Constituição, da liberdade de pensamento, enfim, né, dos nossos posicionamentos. E eu gostaria só de trazer uma fala do ministro Aires Brito. Na época ele estava relator da ADI 4451, que foi proposta pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Ela vedava que as empresas de radiodifusão fizessem sonora de sons e imagens que pudessem opinar do período a partir do dia 1º de julho, nas questões eleitorais, tanto benéfico ou maléfico a respeito do candidato. Foi julgado inconstitucional e uma das coisas que o ministro nos trouxe é que a hipótese deveria ser avaliada, né, de caso a caso, sempre a posteriori, pelo Poder Judiciário. Então, jamais vedando, né, essa liberdade, como ele nos diz, como liberdade absoluta. Então, é algo que a gente tem que defender, que tem que ser uma bandeira nossa. Eu me preocupo muito com todos os tipos de filtros, porque por pior que seja danosa, seja a imagem do candidato, seja qualquer outra forma, eu acho que qualquer cerceamento de liberdade, ela põe em risco toda uma democracia, toda a república, né? Esses valores republicanos tão difíceis de serem conquistados. A ministra Carmen Lúcia nos traz que, nessa mesma DI, a censura é a mordaça da liberdade. E a ministra Ellen Grace, à época, complementa a liberdade de expressão e a... Ai, desculpa, não está aqui, perdão. Mas, assim, ainda assim, eu me preocupo porque a internet, apesar dela ser um território livre, né, ela precisa, sim, de regras, de boa convivência como a sociedade em si. Mas que isso não fira jamais a integridade, o direito de liberdade de expressão. E sim, voltado aos partidos e aos políticos, né? O
político, por sua vez, ele é uma pessoa pública, né? A gente tem que ter essa noção. Assim, ele tem resguardado, sim, a sua intimidade, ou seja, nada daquilo que se diga respeito à sociedade, e sim, aquilo que não quer que seja exposto, que diz respeito a ele mesmo, né? Mas que estejam sujeitos a do público, né? A coletividade. Complementa o raciocínio, Humberto Nogueira nos diz assim: nos casos de que a informação não seja de relevância pública, prevalece o direito à privacidade da pessoa, se esta não afeta, já que a liberdade de informação prevalece somente quando o conteúdo é de relevância pública. Os meios de comunicação social devem avaliar se os feitos a informar que afetam a privacidade são ou não de relevância pública. Se não o são, o silêncio é a melhor conduta. Penso eu, talvez um pouco utópico, que a melhor maneira seja, de fato, por meio do TSE, ele vislumbrar mecanismos, como o próprio ministro falou, que trabalhará em conjunto com o MP, com a Polícia Federal e com a própria imprensa. Isso já é de grande valia, ou seja, você chama os atores e chama as instituições, além da sociedade, para fazer parte disso e consolida também a força da instituição, né? Então, acho que essa participação em conjunto é de extrema valia. Assim, só para concluir, então, eu gostaria só de dizer que o candidato, por ele ser uma pessoa pública, ele tem sim, como eu comecei, ele tem sim o seu direito à privacidade, à intimidade, mas é óbvio que ele está sujeito à opinião e, claro, os excessos deverão sim ser punidos, coibidos, mas penso eu que a liberdade deve prevalecer. Só gostaria de acrescentar que há menos de 10 dias, na rede social Instagram, foi colocada à disposição dos usuários uma ferramenta que é capaz de esconder, de retirar comentários com ofensas e ameaças comuns. Então, isso eu já não acho que fira a liberdade de expressão, até porque fere um outro princípio, né, que a gente traz, então, como o professor até comentou, que seriam os preconceitos e as outras formas que a nossa Constituição também proíbe. Então, você tem a ponderação dos nossos princípios. Então, de repente, eu achei interessante isso, e algo que já está em uso. A intenção com esse filtro é de coibir palavras ofensivas e também as práticas de bullying. Então, acho que é de grande valia para a sociedade. Foi uma ferramenta interessante e que, por que não, trazer isso também, né, resguardado, obviamente, a liberdade, como eu citei. Então, só isso. Parabéns, Sanches. Sanches, na sua fala, teve algumas coisas que vieram à minha cabeça, enquanto você falou muito sobre que há maior clareza sobre a política hoje em dia, que a comunicação é direta e horizontal. A gente pode ver isso muito no Twitter do Trump, porque normalmente os repórteres, né, eles acabam acordando 5 horas da manhã para ver o Twitter do Trump e não ver realmente uma notícia que ele tenha feito, um acordo que ele tenha feito, porque é muito mais midiático isso. A gente vê também a utilização aqui, ontem, por exemplo, Joaquim Barbosa anunciando no Twitter que não iria mais se candidatar à presidência, e também é usado para um relacionamento contínuo, né, a mídia social, como a gente pode ver com o Dória. O Dória, ele teve aquela explosão quando ele estava se candidatando a prefeito de São Paulo, e aí a gente vê também a perda e ganho dessas mídias sociais, né, que agora, pelo que eu vi na reportagem da revista Piauí, ele caiu 94% nas redes sociais, né, dos seus seguidores, etc., justamente por essa interação dele ter falado antes da eleição de que não iria deixar o mandato para concorrer a governador, acabou deixando, e a mídia social realmente deixa com que o eleitor venha ao encontro do eleito e fale, não é por aí, né? Acredito que o senhor não está fazendo muito bem. E na eleição esse período é bem mais forte nessa questão de interação do eleitorado. E aí vem também a possibilidade de extrato
de dados dos eleitores, como você disse, e aí a gente precisa, o que eu acredito que vem como questionamento, é até onde vai a apropriação dos extratos dos eleitos, né? Até onde vai a apropriação de dados dos eleitores e como que a gente pode, talvez, colocar uma fiscalização diante disso, como a gente já viu na Cambridge Analytica. Isso foi feito de uma maneira que talvez os usuários não tivessem tanta informação sobre como os seus dados estavam sendo tratados naquela campanha. Outra característica relevante que você levantou hoje é que o mundo virtual possibilita tanto a criação de fake news em massa e, ao mesmo tempo, fornece ferramentas para sua prevenção, né? Como, por exemplo, a agência Lupa. E aí a gente conclui que teve um desenvolvimento do diálogo do eleito e do eleitor de forma que a promoção do próprio eleito é muito mais clara pros eleitores, a fiscalização também fica clara nesse sentido de campanha eleitoral. Mas eu acho que nas eleições, quando a gente vai ver eleição, a gente está vendo apenas um ponto que está se desenvolvendo muito, que está vindo com essa nova tecnologia, que é a questão da campanha eleitoral. Mas tem um outro ponto que fica muito obscuro nas eleições, que o público não entende como que são contabilizados os votos, né? A gente vê que assim, a urna eletrônica foi com certeza uma grande revolução há alguns anos atrás, mas numa sociedade que está tendo um crescimento exponencial, né? A gente vê desde a Idade Média, a Era Agrícola, a gente vai crescendo em uma linha, né? E aí quando a gente vem para a Era da Tecnologia, o nosso crescimento é totalmente exponencial. Então, assim, ver as novas tecnologias para você verificar, né? Não só as notícias que são colocadas na mídia, mas também o resultado das eleições, acredito que é muito importante, né? Por exemplo, a Alemanha, em 2005, considerou que o voto por urna eletrônica seria inconstitucional porque o eleitor não conseguiria entender direito como que seu voto estava sendo computado. Por isso que voltou às cédulas de papel, né? E a gente vê uma movimentação nesse meio. Por exemplo, na Estônia, agora a gente tem um dos países que mais usam a tecnologia de blockchain, né? A blockchain, para quem não sabe, é uma rede de dados criptografada, né? Onde, para você falsificar aquela rede de dados, é muito difícil. Você tem que possuir, normalmente, 50% mais um de toda a rede de blockchain para você conseguir fazer alguma alteração relevante. Então, tem como você fiscalizar e ver todas essas questões via blockchain. A gente vê também uma tentativa que teve agora, não foi concluída, acabou voltando para o sistema anterior, mas houve uma tentativa agora na Serra Leoa de votação através de blockchain. E nisso, né, nesse tipo de eleição, a gente consegue pegar um eleitor que não está satisfeito com o resultado e ele pode verificar isso diretamente online, né? Ver realmente os traços de todas essas questões. E eu acho que é muito relevante a gente também levantar o ponto de que nas últimas eleições teve muita dúvida quanto a isso. Porque eu não sei se vocês se lembram, o Aécio estava disparado na frente e aí depois começou a contagem de votos no Nordeste. E a Dilma começou aí a ganhar do Aécio naquele momento. E houve, depois da eleição, muitas dúvidas sobre teve alguma alteração nas urnas lá do Nordeste, algo do tipo. No final das contas, foi considerado que não. Mas nós, né, a sociedade, a gente não tem como verificar isso. Isso é um sistema fechado, isso é um sistema fechado do Estado. A gente não tem como verificar isso porque isso não é um sistema público, que nem, por exemplo, a mídia, a campanha eleitoral, que é algo totalmente público. O voto
acaba, assim, o voto tem que ser secreto, ao meu ver, mas ele tem que ter um modo mais plausível de contabilidade, de você rever a contabilidade nesse sentido. Então, o questionamento que eu coloco aqui é até onde vai a subjetividade da fiscalização, né? A fiscalização das campanhas eleitorais por conta das mídias ordinárias, do Facebook, mídias virtuais, etc. E a fiscalização do voto, que vai apenas que é um modo totalmente fechado, né? Exclusivo do Estado. Sim, claro. É só porque eu tenho um compromisso agora, realmente vou precisar sair. Não vou me estender em comentários, porque eu acho que a mesa a gente já está com o tempo muito apertado. Eu só elogiar, a professora Lécia falou que já era esperada uma explanação em tamanha profundidade. Eu vou te dizer que eu não esperava. Eu sou uma professora recém-chegada aqui, eu estou muito bem impressionada pela qualificação, profundidade da mesa também dos alunos. Então, só agradecer, parabenizar e dizer que eu quero seu paper, se possível. Tá bom? Sem dúvida. Porque eu realmente vou precisar sair, gente, com licença. Professor, posso falar primeiro? Você, depois tem mais outras pessoas inscritas e a gente faz a claro. Eu quero só, antes de tecer os meus comentários sobre os diversos questionamentos aqui levantados, quero registrar algumas presenças, professor, rapidinho, que é de um egresso aqui do Uniceub, Dr. Lucas, já advogado, obrigado, comungamos de alguns semestres juntos aqui, é muito bom vê-lo aqui. Também do portal Distrito SA, da pessoa da Alisandra, jornalista, obrigado por estar aqui também. E é bastante relevante ter pessoas da universidade e fora da nossa universidade, a Beatriz Macedo, que é de outro centro universitário, que fez questão de vir aqui conhecer o SEBEC. Obrigado por estar aqui. Eu confesso que fico encabulado quando vejo você, Marcela e Viviane, não porque não esperava isso de vocês, mas porque supera as expectativas quando vocês viram para mim e fazem questionamentos que me colocam a refletir. Então, em verdade, ao invés de responder alguns dos seus questionamentos, eu quero fomentá-los, ou então esticá-los. Você disse aqui em relação às agências reguladoras das fake news. Me pergunto, além de ocorrer um risco do filtro em relação a essas agências, as redes sociais podem também ser elas as manipuladoras por si só, como não pelas pessoas que são contratantes da rede social, e sim a contratada, a rede social. Até onde vai a sua subjetividade como a detentora daquele termo de compromisso que nós assinamos? Ela pode exercer diversas coisas em relação aos nossos dados. Então, para responder isso, eu faço analogia tanto à fiscalização de gastos que ocorre hoje das campanhas, porque é muito difícil o TSE, por exemplo, conseguir fiscalizar no todo a quantidade de gastos dos candidatos. Por exemplo, os candidatos, o grande objeto assim, das defesas dos candidatos hoje em dia que são demandados na esfera judicial é que não, as minhas contas foram registradas e autorizadas, enfim, pela Justiça Eleitoral. Porém, quem foi que discriminou se realmente aquilo que está disposto na sua declaração foi o que foi utilizado? O TSE traz a disponibilização dos dados, traz a declaração de gastos dos candidatos, porém, pela minha percepção pessoal, quando estive em campanha, percebi que era insuficiente a fiscalização por parte da população, por parte de outros partidos, onde podemos desembocar na parte de aluguéis desses partidos que não têm interesse mesmo de fiscalizar entre si, porque se fiscalizarem serão fiscalizados e isso trará um colapso, ninguém consegue convalidar a sua candidatura. E um outro viés seria o preço da democracia. O Dr. Janot, que esteve aqui nessa cadeira, ele fomentou bastante esse sentido. Até quando podemos pagar por nossa democracia? Financiamento público, e eu quero inserir nesse argumento, o financiamento público seria então objeto de necessidade de financiamento público de alguém que vá regular, alguém que vá fiscalizar através da internet, o TSE está no seu poder de polícia, isso? Creio que sim, mas até que ponto pode ser feito? Haverá um processo licitatório, uma agência será escolhida, eleita para fazer? Então, percebo que fazer a fiscalização da utilidade das campanhas eleitorais online, tanto como financiamento de campanha, como utilização da divulgação dos seus dados e projetos de
de políticas públicas, planos de governo. É uma construção diária, é algo que 2018, ao meu perceber, será um grande teste em relação a isso, e nós teremos que construir isso em conjunto. A manipulação pode ser exercida de diversas formas, o mal sempre tem armas que estão um passo à frente do bem, mas o bem tem uma raiz mais sólida e com isso, ao final, ao meu perceber, se consolida. Augusto, quando você vira para nós, vira que eu falo é porque... lá em Goiás tem uma expressão que a gente usa bastante nesse sentido, e tem um poeta popular, ao qual eu tenho a honra de chamá-lo de avô, que ele levanta o questionamento no seguinte: vivemos numa democracia ou numa monecracia? Porque anteriormente a internet, convenhamos, era explícito o poder do dinheiro nas campanhas eleitorais. Aí pensamos, não, a internet é um campo democrático, agora vamos conseguir combater o financiamento, tanto lícito quanto ilícito, caixa 2 ou não. Aí nós chegamos à figura do impulsionamento das postagens. Espera, quem tem mais, expõe mais, impulsiona mais e alcança mais. Chegamos novamente ao debate maioria versus minoria. Tentando combater isso, o TSE trouxe o limite de gastos de campanha. Esses 200 milhões citados pelo professor, que 5 mil deputados federais gastaram para fazer política, acabou, em regra. Então, os candidatos terão um limite a ser observado. Na última eleição, com a mini-reforma, não tinha esse parâmetro, então os próprios partidos fizeram o seu limite, mas agora tem. Então, salvo engano, para deputado estadual, R$1 milhão para se gastar em campanha. E esses gastos deverão constar o impulsionamento das notícias nas postagens na internet. Então, eu percebo que o preço da democracia é algo a ser avaliado. Particularmente, percebo que o financiamento público pode ser um caminho interessante, mas necessita de uma construção mais sólida. E Galiano, chegando no questionamento da legitimidade, até onde é legítima a fiscalização subjetiva, qual a extensão desse extrato do eleitor, com certeza a rede social, ela diariamente vai nos oportunizar maneiras de nos expor. Então, a partir do momento que eu acho interessante fazer um teste de personalidade, como foi o grande alvo que a Cambridge Analytica utilizou para a eleição do Trump. Aliás, há um pouco mais de 10 dias ela encerrou as atividades, né? Saiu um grande boato, ainda mais do que com relação ao Trump, de que eles estariam no Brasil agora em 2018, e percebo que isso influenciou na decisão deles de encerrar as atividades. Agora me pergunto, encerraram mesmo ou não é? Mas em relação a isso, o Twitter, como você disse, virou realmente uma nota oficial. Só que é uma nota oficial que traz uma linguagem mais coloquial. Eu até sugeri aos colegas na reunião de preparação que fizessem uma análise de como se tornaram os diálogos e os posicionamentos dos políticos. Em meados de 60, 50, que eu particularmente gosto de observar a linguagem política, eles traziam algo mais literário, trazia algo mais... Percebe aquele viés construtivo bem interessante. Hoje em dia não. A linguagem tem que ser horizontal, tem que ser direta, tem que falar aquilo que o público gosta de ouvir. E há um risco muito grande nisso. Então o Twitter se tornou isso. É uma nota oficial, com linguagem coloquial e que imediatamente ao fato eu me posiciono. Até onde vai a minha legitimidade de fiscalização nesse sentido? Queremos essa resposta e essa resposta eu creio que será construída através de nós. Eu quero fazer um apelo, nós que somos formadores de opinião aqui, que não fiquemos em cima do muro. E que, se independentemente da ideologia qual comungamos, que escolhamos esse lado e fomentemos isso na rua. Temos que sair do muro apático que vive hoje a sociedade em relação às campanhas eleitorais e à política em si. Fazer política é algo bom e deve ser fomentado, principalmente entre jovens. Então, só para finalizar, eu comungo de um viés de que, para se candidatar, os candidatos devam suprir algumas necessidades que a sociedade tem como um todo. Não quero polarizar a eleição nem elitizá-la, mas temos que ter capacidade técnica para representar. Acredito que estar na academia é um caminho para isso. A vivência é importante, a experiência é importante? Sim, mas temos que cumprir certos requisitos formais para o ser. Então, como proposta de política pública, por que não quem sabe um concurso público para medirmos um mínimo de conhecimento constitucional ou jurídico, ou que seja, para editar leis? Me parece um pouco sóbrio. Os requisitos serão editados através das necessidades. Acho difícil um Congresso Nacional aprovar isso, mas tenho esperança de que seja, configurando ou não este Congresso. Queridos, assim, a gente está um pouco no adiantado da hora,
Então, infelizmente, eu não vou abrir a palavra à plateia, mesmo porque eu acho que a gente teria que ter uma jornada, né, sobre esse tema, e a gente ainda vai ter uma 4ª reunião do SEBEC Universitário, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, de ter o nosso convidado, de um outro posicionamento, de um outro ramo de conhecimento. Então, eu fecho essa rodada passando a palavra ao Marcos Vinícius e, ao final, eu encerro essa reunião, tá bom? A Alessa pediu para eu falar só mais um ponto, mas eu vou terminar com ela. E eu falo que eu não sou teimoso, eu tenho opinião firme. Eu vou falar sobre 2 pontos. Na verdade, eu anotei 5 pontos, né, mas eu vou escolher 2 aqui. O primeiro é uma tréplica minha, né, em relação à questão do bipartidarismo. Assim, na verdade, realmente houve até 2014 um bipartidarismo, né, desde 94 a 2014. Só que esse bipartidarismo tem até alguns... Você teve uma intuição interessante. Alguns cientistas políticos, os analistas, acharam que o bipartidarismo na presidência da República ele iria estruturar o sistema partidário. Ou seja, ele ia refletir em toda a cadeia, né, para governador, para deputado federal, deputado estadual, prefeito. Então você ia ter uma certa, não um bipartidarismo, mas uma bipolarização. Mas isso não ocorreu de fato. Então, ficou restrito à questão da presidência da República. Então, o bipartidarismo na presidência da República não conseguiu estruturar o sistema partidário brasileiro. Exemplo, o PT não elegeu nenhum prefeito, em 2016, nenhum prefeito em uma cidade maior que 200 mil habitantes. Então, isso prova que nosso sistema partidário não se estabilizou. O bipartidarismo na presidência da República não fez com que o nosso sistema partidário se estabilizasse nas outras esferas. Então, se isso é bom ou isso é ruim, eu não sei, eu sou mais da linha analítica do que da linha valorativa. Pode ser que seja uma crise, pode ser que seja uma transformação. Acho que as eleições agora de 2018 vão ser uma boa amostra disso. Eu acho que nem PT nem PSDB vão ganhar essas eleições. Então, assim, esse bipartidarismo ele não conseguiu estruturar o sistema partidário brasileiro. Durou 20 anos, que é muito pouco, né? Praticamente uma geração, porque foi de 1994 a 2014, e agora em 2018 ele acho que vai acabar de ruir. Né? E a outra questão, isso pode ter um aspecto ruim, nesse ponto eu concordo com você, o que foi falado aqui, que é a questão de partidos que eu chamo de amorfos, né, ideologicamente. Né? Eles não têm uma forma ideológica clara, e isso é ruim para os eleitores, porque os eleitores não conseguem distinguir. Né? Quem consegue distinguir aqui entre PSD e PP? Não consegue, assim, com todo respeito aos 2 partidos, mas eles são, ou PTB, por exemplo, são 3 partidos que são partidos de centro, mas você não consegue perceber com tons ideológicos claros, fica difícil votar neles. Quer dizer, fica difícil votar neles enquanto partidos. Você vota nos candidatos deles em face dos apelos de campanha. E aí as campanhas são importantes. E o outro ponto que eu quero falar, eu queria falar assim, mas eu vou falar só mais um, que é a pergunta, né? Nossos políticos têm capacidade técnica maior que a do povo? Não. Mas isso faz parte do sistema representativo. Né? Isso aí faz parte. E dentro do parlamento, não só do parlamento brasileiro, mas existe um corpo técnico. Né? Por exemplo, existe a consultoria legislativa, que é muito bem capacitada. Então, ela pode prover esse conhecimento técnico, né, para os parlamentares. E também tem os outros mecanismos democráticos, que aí, realmente, nesse caso, eu sou normativo, defendo muito, gosto muito, que são as audiências públicas, os seminários. E eles são muito interessantes, eles podem ser uma válvula de expressão democrática e também de fornecer um conhecimento técnico, de suprir essa falta de conhecimento técnico, etc. e tal. E também, acho que mais importante ainda, de prover o contraponto, por exemplo, a questão do Código Florestal, né? Eu tenho que escutar o agricultor, o pecuarista, mas eu tenho que escutar o indígena, eu tenho que escutar o quilombola, eu tenho que escutar o agricultor familiar, né? Eu tenho que escutar o ambientalista. Né?
Então esses outros foros, né, como audiências públicas, seminários e tal, talvez a própria internet, podem ajudar nesse sentido de, vamos dizer assim, tentar reduzir esse gap, né, de conhecimento técnico que os parlamentares, os políticos em geral têm. Então, são esses dois pontos que eu queria falar. Agradeço imensamente a participação de todos. Eu queria terminar com uma reflexão de um ponto que a Viviane colocou e que, na verdade, é um princípio orientador do direito internacional dos direitos humanos, que a gente chama de vedação ao retrocesso. Eu acho que as campanhas eleitorais na arena da internet, ela tem que respeitar esse princípio. A gente não pode ter um retrocesso nas conquistas que nós já tivemos, em termos de liberdade de expressão, em termos de garantias e normas constitucionais, né? Penso que a internet é um bom sinal de novos tempos, mas acho que o que vai orientar toda essa conquista é que não retomemos, né, conquistas que nós já temos como garantia do próprio Estado Democrático de Direito republicano, tá? Então, a todos uma boa tarde, que a gente se veja no 4º encontro com muito mais ainda fome e apetite para o debate, tá bom? Obrigada a todos pela participação.